Fala, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, mais uma semana, firmes e fortes, juntos mais uma vez. O teacher daqui, você daí. Vamos que vamos! Quase outubro, hein, galera? Bem, gente, mas vamos lá que nós temos bastante coisa para fazer, como sempre. Bem, abram lá na página 165. Porque eu quero só finalizar a unidade aí com vocês, preencher essas tabelinhas aí que vai ser importante para vocês para estudarem, né? E aí a gente tem um exercício aqui de Enem, né? O do Enem, que eu vou aproveitar aí para fazer com vocês, certo? Então vamos lá. Monday, September 20, né? 2010. Então, dia 20 de setembro, é uma segunda-feira de 2010. Então tem um quadrinho aí com duas senhoras, né, tomando algo quente, certo? Uma de braço cruzado com uma cara meio de injuriada, né? E ela termina com a cara meio tipo, certo? Bem, well, here it is, the season that I hate. Então tá aí, the season, a estação que eu hate, que eu odeio. E aí a amiga diz, come on, Annie. Que isso, Annie? The kids are in school. Então as crianças estão na escola. The air is cool. O ar está legal. The leaves are turning. As folhas estão mudando, né? E aí ela diz, I am not talking about autumn, dummy. Eu não estou falando sobre o outono, cabeçuda, idiota. I am talking about futebol. Eu estou falando do futebol, né? Então, o season aí é temporada, né? Para quem assiste Netflix sabe que season é temporada além de estação do ano. Então, como essa palavra ela pode significar temporada ou estação do ano, aí deu essa confusão aí de compreensão, né, entre a conversa de uma e de outra, correto? Mas vamos lá. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as pessoas fica comprometida em determinado momento. Por que ela fica comprometida? Porque as duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Elas têm opinião diferente sobre futebol? Não. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol? Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata? Ou as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season? Uma está achando que é a estação do ano, mas a outra está falando sobre temporada de futebol, tá certo? E aí, para que a gente possa terminar essa parte dos pronomes pessoais, né, eu vou colocar aqui, se eu já tiver colocado não tem problema, né, na aula passada, é uma revisãozinha aí, ó. Nós temos os pronomes do caso sujeito, né, e esses pronomes é I, né, que é o eu, o you, o he, she, it, o we e they, tá certo? Então, o significado vocês já sabem, eu também coloquei lá atrás, né? Eu, você ou vocês, ele e ela para animais e objetos, nós, eles e elas. Do outro lado, nós temos o caso do objeto, que se vocês lembrarem, é só a gente substituir o pronome por eu ou por mim, que aí eu sei em qual coluna eu tenho que trabalhar, né? Porque então a gente descobriu que tem dois ele, né? Tem dois ela, que é o her e o she, tem dois nós, que é o we e o us, e por último, e não menos importante,
temos dois eles e elas, que é o they e o them. Então tá aí resumidinho para quando vocês quiserem estudar. Beleza? Valeu! Então agora é hora da gente começar a unidade nova. Vamos começar a unidade na página 166, a unidade número 3, que tem como título Determiners, parte 2, números e artigos. Inclusive eu acabei de ler lá na tirinha do Enem uma data, né? E talvez vocês não tenham reparado, mas agora vocês vão reparar porque eu vou precisar comentar isso daí, né? Então vamos lá. Nós já aprendemos alguns determiners, tipo os pronomes demonstrativos, né? O this, o that, these, those, possessivo, my, your, his. Então agora nós vamos usar os numerais e os artigos definidos e indefinidos, tá certo? Então vamos começar com os números. Então aqui eu tenho uma tabelinha com os números, tá certo? Então os números eles seguem até o 20, né? Depois de 10 em 10, 20, 30, 40, 50, né? Até o 90. E aí você repara que nesses números do 20 até o 30, eles têm o T no final, né? E do 13 ao 19 tem o teen, que é adolescente, certo? Por isso os números 13 a 19 tem o teen, porque são os números adolescentes, né? Então, repara, 6, criança, adolescente, 6, teen, que é o 6 adolescente, e o adulto, 6, T, certo? Então, se você sabe números até 10, é muito fácil de você chegar até o 90, né? Porque só o 11 e o 12 que são diferentes, então você precisaria memorizar mesmo, né? E depois é encaixar o teen ou o T, certo? O 100 é o 100 ou 100, porque tem o número 1. Então, se for 200 é só colocar 200, se for 500 é 500 e assim por diante. E a mesma coisa com 1.000, 2.000, 3.000, é só colocar o número aqui na frente, certo? Aqui também aparece million, de milhão, e billion, de bilhão. Para formar outros números, basta combinar unidades, dezenas, centenas e milhares. É só fazer as combinações. Então, por exemplo, 20, 20, 21, 21, 22, 23 e etc, né? Então, tem outros exemplos maiores aqui, ó. 101, 101, ou então 101. 223. Então, primeiro 200, 200, depois o 20, 20 e o 3, 3. 1234. Primeiro 1000, 1000, depois o 200, 200 e depois o 30, 30 e o 4, 4. E assim se segue. Informação importante é que quando eu formo as dezenas a partir do 20 até o 99, eu separo com o tracinho aí, certo? Então, em inglês sempre é separado. Vamos aqui embaixo, ó. É importante saber que os números grandes a partir das centenas, expressos dessa maneira, são normalmente usados para falar de quantidades e não de preços, de datas ou de endereços, para os quais se preferem outras formas. Então, números de telefone também têm sua peculiaridade, como veremos a seguir. Bem, isso não é muito diferente, né? Então, imagina, você vai num endereço. Ah, eu vou na Avenida dos Autonomistas 9777. Para que falar tudo isso? Né? Você pode falar 9777, por exemplo, certo? Então, o inglês também pode fazer isso. Além de quando são datas, a gente ainda fazer uma divisão aqui no meio, assim, ó, para facilitar. Nós não fazemos isso, né? Então, por exemplo, eu não falo eu nasci em 1975. Eu não falo assim, mas o inglês ele fala. E é isso que nós vamos ver agora, ó. Devemos dividir os anos até 1999 de duas maneiras. Ou
do jeito normal, né? Ó, 1999, né? Então, 1999, certo? 1974, certo? Ou então você pode falar 1999, que ninguém fala, né? Ou quase ninguém, porque quando você põe quebra no meio aqui, fica mais fácil falar 1999, 1974. Então 1974. Só que quando chega no ano 2000, aí já fica mais complicado, porque para você falar 2000 já não rolou. Então se voltou a falar do jeito normal. 2001, certo? 2017. Mas se você optar, só o 2000 que não, né? O 2000 você tinha que falar 2000, certo? Mas depois de 2001 você pode falar 2001, né? Ó, 20 ou 1 ou 20, 21, sei lá, certo? Então, ó, 2000, 2000 e 17, 17 ou 20, 17. Então, as duas formas aí para falar datas, elas são corretas, então não se preocupem. Endereço. Então, reparem que falar endereço em inglês é diferente do português, é totalmente o contrário. Por quê? No português o número vem por último, depois rua vem primeiro e o nome da rua em segundo. Então, se eu fosse falar em português, esse endereço que está aí seria Rua Elme 503. Mas em inglês, não. E aí, em endereços, eu posso falar os números soltos, né? Então, ao invés de falar 503, eu posso falar 503, que está aqui, ó, 5, 5. O 0 é o zero, mas quando eu estou falando de números de telefone desse, esse zero ele abrevia para O, porque é só o finalzinho de zero, certo? Então só pega o finalzinho. E depois o 3, 3. E números de telefone são pronunciados um por um, né? Eu não falo 9745 1902. Não, eu vou falar um por um. Então, no caso aqui tem um exemplo, ó. Ou, né, que é o 0, ou to ou 877 86 987. Então, o máximo que eu posso falar aqui, ó, é que dobra um número, né? Então é 2777. Então, ao invés de falar 77, eu posso falar double seven. Alright? Então vamos lá, continuando. Agora vamos falar de artigos. Em relação a artigos, nós temos dois tipos. Nós temos os artigos definidos e nós temos os artigos indefinidos. Beleza? Então, em português não é muito diferente, né? O que é um artigo definido? Que define. O que é definir? É você saber do que está se falando ou de quem está se falando. Então, se eu digo assim, o carro, ou então a chave está aqui. Se eu digo a chave, ou então o carro está pronto. Se eu digo o carro, a chave, ou então a mulher te ligou, você sabe de quem eu estou falando. Então, isso é o artigo definido, que dá uma definição. Por outro lado, em contrapartida, os artigos indefinidos são totalmente o contrário, eles não dão definição nenhuma. Eu não sei quem é, então se eu falo uma chave está aqui em cima da mesa, eu não sei de quem é essa chave. Se eu digo uma mulher te telefonou, pode ser qualquer uma, eu não sei quem é, certo? Um carro está pronto. Então, qual carro? Não sei. Tem um carro pronto. Beleza? Então, essa é a diferença. Em inglês, é importante que a gente anote que os artigos definidos em inglês nós temos todos.
E é uma palavra só para significar todos os artigos definidos, certo? Por outro lado, os artigos indefinidos, nós não temos todos. Nós só temos o singular, um e uma. Não existe uns e umas, tá certo? Não existe. E não é só isso, né? Além disso, então se não existe uns e umas, você não consegue colocar no plural, né? Então você pode dizer assim, ó, tem uma garota. Agora, tem umas garotas, você não consegue. Você só fala o tem e garotas. Tem garotas te esperando. Você não fala tem umas garotas te esperando, tá certo? Aí, outro posicionamento aí é, Fernando, tem dois, então o A é um e o N é uma? Não! Os dois significam a mesma coisa. A diferença está na próxima palavra. Quando ela tem som de consoante, eu uso A. Quando ela tem som de vogal, eu uso o N. E eu disse som, eu não disse letra. É aquilo que você ouve, não aquilo que você vê. Tá certo? Ó, consoante e vogal. Beleza? Então, não adianta você olhar na letra e sair colocando A ou N. Você tem que saber a pronúncia disso daí para colocar A ou N. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, porque senão vocês não verão. Beleza? Deixa eu descer. Dá para ver tudo agora? Dá sim, senhor. Maravilha. Continuando então, nós temos aí, ó, observe as seguintes frases. There is a new student in my class. Então tem uma aluna nova na minha classe. Her name is Sophie. O nome dela é Sophie. Catherine has a son and a daughter. Então, a Catherine tem um filho e uma filha. O filho, que é o menino, ó, the boy is 7 and the girl is 5. Então, agora a gente está sendo mais específico, está falando especificamente do menino, mais o menino que é o filho, e da menina que é a filha. Nessas frases, usamos artigos ao fazer referência a pessoas. Você sabe quando usamos de, ou a, ou n e quando não devemos usar nenhum deles? A gente acabou de aprender que o a e o n, por exemplo, não usa no plural, porque não existe uns e umas. Mas não é só isso, também tem outras regras, né? Ao usarmos o artigo indefinido, a ou n, né? Antes do som da consoante a, antes do som da vogal n, estamos citando alguma coisa ao pessoal pela primeira vez. A student, um aluno, que pode ser qualquer um, não se trata de um aluno específico. O que o teacher já falou, né? Comentei agora há pouco. A e N são sempre usados no singular, seguidos de substantivos contáveis, também no singular. Então, a new, como assim? Pô, galera, se você falar money, tá no singular, mas você vai falar a money, um dinheiro, não faz sentido, não é? Então, a new student, um novo aluno. A new professor, um novo professor. Mas teacher, professor tá certo, não é teacher. Professor também está certo. Todo professor é um teacher, mas nem todo teacher é um professor. Por quê? Porque o professor é o professor que dá aula na faculdade ou nas universidades, beleza? É aquele professor com mestrado, por exemplo. No plural, porém, não usamos nem I nem N. Então ficaria só new students, new professors, certo? Então, ó, exemplos. There are, existem, new students in my class. Há novos alunos na minha classe. There are new professors working at the university, que eu acabei de falar, né? Então, há novos professores trabalhando na universidade. Beleza?
Então, observação, temos algumas informações aí importantes, importantíssimas para a gente falar. Não há distinção de gênero com nenhum artigo da língua inglesa. Se a palavra que segue o artigo começar com som vocálico de vogal, a forma, com som, a forma do artigo deve ser an. Se o som inicial dessa palavra for consonantal, consoante, aí deve ser a, certo? Então, temos alguns exemplos aí. Cadê? An engineer, an airport, an intelligent person, an hour. Então, engineer, airport, intelligent, tudo tem som de vogal. Hour também tem som de vogal. Então aqui a gente entra numa pegada para você perceber que é o som e não a letra. Porque H é uma consoante, só que aqui o H não tem som. Hour, então an hour. Ao contrário da palavra de baixo, onde o H se pronuncia horse, com som de R. Horse. Então aí tem som de consoante. Então a letra H, por exemplo, é um problema, porque ela pode ter som de vogal ou de consoante, né? A mesma coisa acontece com algumas letras do tipo a letra U, né? E o E. Por quê? Porque eles têm som do Y, pode ver como é que pronuncia. Você não fala university, você fala university, university. Então, não é university e também não é European, é European. Então, são exceções. Teacher, é sempre que o E vai acontecer isso? Não, a gente viu um exemplo aqui, do engineer, né? Com o U não tem, mas por exemplo, tio, que é uncle, né? Começa com U, mas aí é som de vogal, uncle. Então tem que tomar cuidado, certo? A pronúncia das palavras. Estamos quase finalizando, temos alguns minutinhos ainda, bem pouquinho. Vamos tentar falar só mais alguma coisinha aqui, porque ainda tem muitas outras páginas sobre isso e as exceções, porque a regra está tranquila aí. Quando usamos o artigo definido, o the, geralmente estamos fazendo referência a algo que foi dito anteriormente, ou seja, trata-se de um assunto conhecido. No exemplo dado anteriormente, temos the boy is 7 and the girl is 5. O menino tem 7 e a menina tem 5. Neste caso, boy e girl foram mencionados anteriormente na frase Catherine has a son and a daughter. O artigo the pode ser usado com substantivos contáveis no singular ou no plural e antes de substantivos incontáveis no singular, certo? Então aí não tem nenhum problema, pode usar no singular, pode usar no plural, certo? Com substantivos incontáveis, contáveis, tanto faz. O the você pode usar em qualquer caso, ao contrário do a e do an, né? Então que você só usa no singular e também quando é contável, não é verdade? Como eu disse, por exemplo, eu não digo um açúcar, né? Eu não digo um dinheiro, eu só digo açúcar, dinheiro, porque essas palavras nem têm plural. Há ainda outras maneiras de se usar o artigo the, conforme veremos a seguir. Quando nos referimos bem claramente a alguma coisa, a algo bastante específico. Can you turn on the lights, please? Você pode acender as luzes? Então, neste caso, as luzes do ambiente em que se está, e não outras luzes qualquer, mas aquelas luzes. She had to go to the police station. Ela teve que ir à delegacia. A delegacia, aquela localidade, e não a outra qualquer, aquela, né, do bairro, por exemplo. Tá certo? Então, bem, vamos dar uma parada por aqui, por causa do nosso tempo. Então, nós paramos,
Finalizamos a página 167. Deixa o teacher anotar aqui. 167. E vou começar a partir da página 168 na nossa próxima semana. Valeu, galerinha? Então, mais uma semana vencida aí. Muita paz, muito amor no coração. Beijo. Se cuidem. Kisses, hugs and bye bye.